Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz de Cristo. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu quero avisar as crianças, não chamá-las aqui à frente hoje, mas podem ir direto, 0 a 4 no mini e 5 a 10 no auditório. Por favor, as crianças já podem ir de 0 a 4 no mini e de 5 a 10 no auditório. Também para ouvirem a palavra de Deus. Eu quero convidar você que vai ficar aqui para abrir em Tiago capítulo 4, verso do 1 ao 10. A gente vai falar hoje sobre a dinâmica do coração pecador no casamento. Está naquela série Casamento, Bênção ou o quê? Bênção, provação. E é o quê? Provação. Também, né? Aquela ali é minha esposa, ela está muito feliz. Vocês conhecem a nossa história já? Não, né? Eu vou contar rapidamente aqui, depois a gente vai ler o texto. Luana estava solteira, eu cheguei, dei uma chance para ela, a gente se casou. Eu vou dizer uma coisa, hoje é sobre casamento, a gente pode falar o que quiser. Ela falou assim: Tiago, não faz gracinha. Mas eu sou desobediente. A dinâmica do coração pecador no casamento. Está Tiago ali 12 ao 15, mas na verdade é Tiago do 1 ao 10, tá? Então abra o seu texto, a gente vai ler junto. E o texto fala assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pelo amor do Senhor pela nossa vida e também pela oportunidade que nós temos de estudar o texto da sua palavra. Nós queremos que o Senhor fale no nosso coração, nós queremos que o Senhor nos instrua e nos dirija na verdade e no conhecimento do Senhor. Que a palavra ouvida, como o próprio texto de Tiago diz anteriormente, que não sejamos somente bons ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. E que ao ouvir a sua verdade, nós possamos então, durante a semana, na prática do nosso casamento, em tudo, poder colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por meio da sua palavra e da verdade do Senhor. Dá-nos entendimento, nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nome da nossa série, que foi proposta, hoje falando sobre a dinâmica do coração pecador no casamento, entender como a gente funciona dentro do nosso casamento, não só de uma forma comportamental e superficial, mas acima de tudo também o que flui do nosso coração. E o nome da série, eu fiz uma brincadeira no início, mas é uma realidade, é bênção ou provação? É os dois, em certo aspecto. Claro que é bênção, casamento é bênção, mas nós temos as provações na perspectiva e no modo em que nós também caminhamos e crescemos e amadurecemos. Então nós temos grandes desafios, e normalmente no casamento, aqui o texto de Tiago, ele vai falar para todos nós. Você que é solteiro também tem aplicações nos seus relacionamentos interpessoais, mas a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer também com a profundidade daquilo que nós lidamos com a manifestação maior do nosso casamento, que é muito mais do que o modo como nós nos comportamos, mas principalmente a manifestação ou a demonstração do nosso coração. E o casamento é um lugar propício para isso, onde as coisas vão aparecendo. Teve uma vez, num casal, que eu não vou falar quem é, bem no início do casamento, assim, Aí o marido, ele chegou para tomar água na pia.
E aí tinha vários copos sujos. E aí esse marido pensou o seguinte: eu vou pegar um copo limpo. Aí eu peguei o copo. Não. Não, fui eu. Foi um casal. Esse rapaz pegou o copo limpo. Do nada, sinceramente, do nada, aparece a esposa aqui. E ela fala assim: você não pode, sei lá, lavar um copo? Aí eu falei assim: posso, da próxima eu vou fazer isso. Aprendi, quer dizer, aprendeu. E aí, hoje eu tô, melhor não contar a história hoje, né? Que eu tô falando dos personagens. Aí o que aconteceu? Aí teve uma outra vez que eu cheguei, tinha copo sujo, e aí, é lógico, do nada, aparece a esposa: por que você não pega um copo limpo? Vai ficar pegando esse copo sujo? Naquele momento eu não sabia o que fazer. Eu não sabia qual o próximo passo a dar. Se era, o que eu fiz? Eu concordei. E peguei um copo limpo, né? Claro que são coisas que vão acontecendo, brincadeira e tudo mais, essas piadas que a gente vai entendendo, né? E são realidades. Mas como que é interessante que no contexto do casamento, nosso coração é exposto ali. Exposto para coisas boas, né? Para bons frutos, mas também exposto para aquilo que traz uma perspectiva pecaminosa. E o texto de Tiago é interessante, né? No capítulo 4, primeiro que a carta de Tiago foi escrita pelos judeus dispersos entre as nações, no capítulo 1, verso 1, fala a respeito disso. E no capítulo 4, Tiago trata das guerras e contendas entre cristãos, conflitos que, embora tenham suas manifestações externas, porque ele vai falar de questões externas aqui. Ele vai falar, por exemplo, a respeito de guerra, vai falar de ira, vai falar de contenda, vai falar de briga. Então ele faz uma lista de coisas que são externas, mas a raiz ou a ideia daquilo que Tiago quer dizer aqui, ele está mostrando que apesar de que haja manifestações externas, aquilo que as pessoas lutam, guerreiam e têm dentro de si, saem do seu coração. Então, apesar desse texto é um texto profundamente relevante para a gente avaliar o nosso casamento e também o nosso coração, pois ele revela a fonte de todos os conflitos conjugais. Quais são a fonte de todos os conflitos conjugais? São exatamente os desejos desordenados do coração humano. Ali está a fonte de todos os conflitos conjugais. Não tem outra resposta, não tem para onde ir. Nós podemos conceituar os conflitos a níveis de comportamento, o modo em que se fala, o modo em que se comunica, o modo em que faz algo ou não faz, o modo em que se tem uma decisão no casamento. Mas todas essas expressões externas, na verdade, estão falando de algo muito mais profundo, que é a dinâmica de um coração que deseja, que ama, que pensa, que crê, que tem questões específicas também. E é interessante, tem um autor chamado David Polisso, ele fala o seguinte: o que nos perturba no casamento não é o cônjuge. O que nos perturba no casamento não é o cônjuge, mas o que o cônjuge revela do nosso coração. É isso que perturba a gente. É isso que faz com que os conflitos sejam mais acesos. Em que nível? Quando nós nos relacionamos com alguém, no casamento, é o nosso propósito falar aqui, e a atitude do outro revela coisas sobre nós. Ou seja, o casamento é um lugar, ele é um ambiente onde o nosso coração está pulsando o tempo todo, em todos os momentos, falando, dizendo, buscando necessidades específicas. O lar é um ambiente mais íntimo, talvez, que exista para todos nós aqui. Talvez não, realmente é. Onde nós vivemos o dia a dia e nós nos conhecemos muito bem dentro do casamento, em níveis profundos, Então é onde mais claramente revelam os ídolos que governam o nosso coração. Mas também o texto, além de mostrar essa realidade de que aquilo que fazemos é uma expressão muito mais profunda do que simplesmente pequenos conflitos e problemas conjugais, o texto também mostra que há uma esperança para isso. Nós vamos ver isso nessa perspectiva, que é exatamente a graça, o arrependimento, a manifestação do cuidado do Senhor. E o casamento, então, é um lugar onde o nosso coração é revelado, onde coisas que talvez nós não tenhamos lidado ainda na vida passa a aparecer. E como o David Polisso fala uma coisa interessante, nesse ambiente não é que nos tornamos assim, A ideia que ele diz é o seguinte: o casamento não estraga ninguém, ele só revela o que nós somos, ele só coloca para fora o que já há no nosso coração.
e tem uma culpabilidade daquilo que eu faço e daquilo que eu sou no meu casamento, não é primariamente da minha esposa, é minha culpa. É o modo em que eu trato, em que eu respondo biblicamente ou não, em que eu dou um passo para resolver os conflitos biblicamente, ou do modo em que eu entendo isso. E a Bíblia, ela traz em toda a sua, na história, em todos os seus escritos, desde Gênesis até Apocalipse, a realidade dessa manifestação de um coração pulsante, que ama, que deseja, que pensa, que espera, que tem expectativas a respeito de todos os relacionamentos, e principalmente falando aqui do relacionamento conjugal. Então, biblicamente, na teologia bíblica, o coração é o centro de todo ser. É onde nós tomamos as nossas decisões morais, é onde nós tomamos todas as decisões, e não tem por outro jeito, não tem como correr dessa realidade. Então às vezes a gente fala assim, no próprio casamento, eu falei isso, mas não era o que eu queria ter falado. Bem, se não fosse o que você não queria ter falado, você não falaria. Ou nós falamos assim, eu falei meio que sem pensar. Nunca falamos sem pensar qualquer coisa que seja. Por quê? Porque na teologia bíblica, a descrição antropológica de um coração pulsante é que ele nunca está isento de cognição, de mente, de afeição, de emoções e de vontade e desejo e prática. O nosso coração não vive e também não se manifesta fragmentado nessa perspectiva. Ele sempre está inteiro, respondendo e vivendo e percebendo a sua realidade e dando respostas o tempo todo. Por isso que Tiago diz assim, de onde procedem guerras e contendas, coisas terríveis entre vocês. Ele vai dizer, daqui a pouco a gente vai estudar, ele vai falar o seguinte, da manifestação de coisas internas, de coisas que você ama, de coisas que você deseja. E isso traz uma perspectiva interessante quando a gente pensamos sobre o nosso casamento. Por exemplo, o problema no casamento não começa no outro. O problema no casamento começa em quem? Em mim, no meu coração. E por que é importante entender isso? Porque nós transferimos essa responsabilidade. Nós pensamos assim, eu seria melhor marido ou melhor esposa se o marido ou se a esposa tivessem tais atitudes, mudassem. É claro que a vida a dois deve ter essa perspectiva da mudança constante, mas eu não posso transferir a responsabilidade da mudança e da minha mudança sobre a vida de outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade moral com relação a isso. Olha o que Jesus diz, por exemplo, em alguns textos, a palavra do Senhor diz, em Provérbios 4:23, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, mostrando que o coração é o lugar de vida, de decisão. O próprio Cristo disse em Mateus 15:19, do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios e uma lista com relação a isso. Em Jeremias fala que o coração do homem é enganoso e corrupto, e só Deus pode conhecer a profundidade desse coração. Então perceba que em todo o tempo a Escritura está nos chamando a pensar numa perspectiva mais profunda do que nós normalmente fazemos, que é pensar a respeito do que pulsa aqui dentro, de quais são os meus desejos, as minhas vontades, as minhas cobiças e aquilo que realmente eu coloco a minha alegria total. Então a Escritura está em todo o tempo dando essa visão para a gente. E qual que é o problema que a gente faz normalmente? A gente avalia de uma forma superficial. Em que nível? No nível do comportamento, no nível dos frutos, das guerras, das iras e de tudo aquilo que acontece. O texto demonstra aqui, mas sem pensar que tudo isso sai exatamente daqui de dentro. Por isso que a gente culpa outras pessoas, por isso que a gente coloca a culpa em outros no modo em que nós respondemos certas situações, porque nós achamos que simplesmente é um controle com relação a isso. E vai além, porque um casamento que vive debaixo da graça de Deus e que é cristocêntrico, na perspectiva daquilo que o Senhor nos ensina, é muito mais do que aquele casamento que sabe controlar suas questões, é muito mais do que ter técnicas de comunicação, por exemplo, é muito mais do que a gente tem aqui uma parceria, a gente faz todas as coisas certinhas, é muito mais do que administrar coisas. A perspectiva bíblica está envolvendo a ideia de coração, porque nós podemos muito bem deixar as coisas funcionando fora,
mas em questões do coração não serem resolvidas. E não que não precisem também funcionar fora, obviamente precisam. Mas a Escritura nos chama a entender que no ambiente familiar, no nosso casamento, é uma grande oportunidade onde Deus revela o nosso coração. A perspectiva bíblica dentro dos relacionamentos, Paul Tripp fala uma coisa interessante, ele diz assim que os nossos relacionamentos não pertencem a nós, pertencem a Deus. Então, com cada relacionamento que nós temos, seja em qualquer nível, é uma oportunidade que Deus tem nos dado de manifestar o nosso coração. Então, Deus usa o cônjuge para revelar e para refinar o nosso coração. Então, as frustrações conjugais, elas são sempre convites a arrependimento e transformação. Por outro lado também, quando o Evangelho domina o coração, o casamento se torna um reflexo e um palco do Evangelho da graça de Deus, onde nós podemos ver mudança e transformação. Então, essa é uma realidade que a Escritura nos chama a perceber, que aquilo que eu sou no meu casamento, aquilo que eu respondo no meu casamento, aquilo que eu faço no meu casamento, é uma dinâmica muito maior do que simplesmente comportamentos que eu tenho, mas são guerras e desejos internos, e cobiças, e tudo aquilo que a Escritura descreve a nível de desejo, a nível de conhecimento, a nível de crença, a nível de questões que eu lido com isso. Eu quero caminhar com vocês aqui também, no meu sermão, com um estudo de caso, tá? Eu vou citar 2 nomes aqui fictícios, e agora realmente é de um estudo de caso inventado, para você poder entender como isso funciona dentro do casamento. Então olha só, Carlos, começa assim, tá? Carlos e Ana estão casados há 6 anos, os 2 são membros ativos da igreja, mas vivem em constante conflito. Carlos se sente desrespeitado, Ana se sente emocionalmente negligenciada. Ambos afirmam que amam a Cristo, mas a relação deles está cada vez mais fria e distante. Percebe coisas importantes aqui? Ele tem o quê? Expectativas, e ela também tem expectativas. Ou seja, coisas que eles desejam, que eles querem, que é importante para eles. E aí então nós vamos caminhar no estudo de caso aqui também, cada parte final do ponto, para entender como resolver, como trazer uma orientação com relação a isso, tá? E esse texto que nós lemos aqui, e que fala a respeito dessa manifestação do coração em conflitos de uma forma geral, que se aplica, podemos aplicar ao nosso coração e ao casamento. Eu quero falar então a respeito da dinâmica do coração pecador no casamento. E a primeira lição que eu quero trazer nesse texto é como que o nosso coração é manifestado ou revelado dentro do relacionamento conjugal. O texto de Tiago capítulo 4 diz o seguinte: de onde procedem guerras, de novo eu quero ler com vocês, e contendas que há entre vós. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. O verso 1, ele começa com uma pergunta retórica. Tiago faz isso aqui, na verdade uma pergunta dupla e retórica: de onde procedem guerras e contendas entre vós? A resposta central que Tiago dá ali no texto, ele vai falar de onde, senão da onde? Dos prazeres, né? A palavra hedonismo, daquilo que você quer sentir prazer, se colocar no centro, ser Deus. Pensamentos intrusivos a respeito de si mesmo, de merecimento, de desejo, de amar a si, de se colocar no centro. E a ideia é desejos prazerosos que exigem constantemente uma satisfação plena daquilo que se deseja e daquilo que se ama. Então essa guerra, ela resulta em conflitos externos. É isso que ele está dizendo. O que eu cobiço, o que eu desejo, o que eu amo, e como o meu coração está funcionando com relação a isso. E no versículo 2, Tiago faz uma coisa muito interessante. Ele coloca para a gente o ciclo disso. Ele coloca uma espiral descendente, onde então nós temos a realidade do funcionamento desse coração dentro do casamento e qualquer relacionamento. Ele vai colocar cobiça, ele vai colocar frustração, porque eu cobiço e eu não... Eu o que o texto está dizendo? Nada tendes. Eu quero alguma coisa, mas eu não tenho. E depois o texto fala: vocês matam, vocês invejam,
né, o texto, invejais e matais e nada podeis obter. Então o ciclo que Tiago coloca nesse texto, a espiral descendente é a cobiça, a frustração, a ira e por fim, a destruição. Percebe o caminho colocado aqui? A destruição, aquilo que se mata, aquilo que inveja, aquilo que se guerreia para ter, e que é a parte final desse comportamento, Tiago coloca como guerra, Tiago coloca como matar. Mas um passo para trás da manifestação comportamental, nós temos o fruto também chamado ira, aonde há a autojustiça exacerbada. E depois Tiago coloca a ideia de frustração, mas o centro e o início de todas as coisas é a cobiça que essa pessoa tem. Então o nosso coração guerreia nos relacionamentos, porque em todo tempo ele está fazendo o quê? Cobiçando, desejando, almejando. Como esse casal que nós vimos aqui. Eles queriam coisas, eles nomearam o que eles queriam. Eles queriam respeito e queriam o quê? Estreitamento emocional. Carlos e Ana querem isso. É justo ter isso? É justo ter respeito e estreitamento emocional? Claro que é justo. Depende. Depende do seu nível de necessidade e de cobiça com relação a isso. Depende do seu nível de o que isso ocupa verdadeiramente a sua vida. Então percebe que no texto ele vai mostrar para a gente que esse funcionamento do coração externo está sendo movimentado por algo muito mais profundo. E cobiçar coisas que se manifestam em ídolos, como ira e como qualquer outra coisa que nós podemos lidar aqui, mostra exatamente a profundidade da dinâmica de um coração que em todo tempo deseja e ama a si mesmo. E que quer ser, na verdade, o quê? Deus. Nós queremos as coisas porque queremos, e porque almejamos, e porque desejamos. E quando alguém não nos dá aquilo que nós queremos, dentro do relacionamento conjugal, como que o nosso coração se manifesta? Com guerras, com iras. Matar ali não literalmente, mas podemos entender naquilo que o próprio Cristo fala, de sentir raiva e ódio de outras pessoas, ou do relacionamento. Então, o que é importante entender aqui, David Paulos fala uma coisa interessante. Ele fala que os conflitos revelam o nosso coração muito mais do que o comportamento do outro. Porque nós transferimos essa responsabilidade. Então nós podemos, por exemplo, dar um grito, ou falar mais alto, ou ser mais enfático, ou mais enérgico, de forma pecaminosa, irada no nosso casamento, e simplesmente olharmos e dizermos assim: não, eu sou assim porque você agiu assim comigo, porque você fez isso comigo, porque você falou assim primeiro. Mas na verdade, a Escritura está dizendo que as guerras e as contendas são por cobiças internas. É claro que deve haver o respeito, o amor e a mutualidade cristã, né, nos relacionamentos conjugal, mas note que Tiago está nos mostrando que o caminho é muito inverso daquilo que nós fazemos a avaliação do nosso coração. E quando nós avaliamos mais profundamente, nós encontramos coisas que talvez jamais poderíamos ver se ficássemos superficialmente olhando para o nosso comportamento. Então a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você é o que você é no seu casamento? Por quê? O que você mais deseja? O que você cobiça? Os conflitos que nós podemos ter no casamento, ele não é só um ajuste comportamental e de ideias, ele é uma reflexão intensa de desejos que nós temos. E Tiago está nos chamando para essa realidade, para olhar profundamente dentro de nós. O que isso significa? Rever desejos. Quais desejos se tornaram exigentes no meu casamento? Quais desejos se tornaram e passaram a ser agora o motivo da minha realização pessoal? E se o outro, o cônjuge, o marido, a esposa não me oferece isso, então eu vou agir com guerras e contendas, porque eu não tenho o que eu desejo ter da parte do cônjuge. Então o texto fala a respeito disso. Também fala sobre a ideia de lidar com os desejos que são legítimos, como respeito e como estreitamento emocional, como qualquer outro desejo que seja benéfico nas Escrituras, mas ao mesmo tempo olhar para que
para a ideia de que o quanto esse desejo também se tornou o meu ídolo, para que eu então encontre satisfação plena nele. Então, se eu não tenho isso, eu não posso viver na perspectiva de servir outras pessoas. Tiago nos traz e arranca isso do nosso coração. Carlos exige respeito, Ana, carinho. Ambos dizem o seguinte: só vou mudar quando ele ou ela mudar. A guerra começa porque ambos querem ser o quê? Servidos, não servir. A raiz do conflito está nos desejos não satisfeitos, que tomaram o lugar de Cristo. Como Paul Tripp afirma, o problema maior no casamento não está do lado de fora. O maior problema no casamento está do lado de dentro. E quando eu falo fora e dentro, não é só fora do ambiente de casamento, ou do relacionamento conjugal, ou do lar. Eu estou dizendo dentro do nosso coração. Dentro da nossa vida, dentro daquilo que nós desejamos, e o nosso coração está em todo o tempo agindo dessa forma. Ele quer e porque deseja. Uma segunda lição que nós temos nesse texto é qual é o impacto da dinâmica do coração no casamento. Tiago vai dizer isso no versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ele vai dizer no verso 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura. Depois eu termino de ler o texto, mas Tiago aqui usa uma linguagem profética e muito forte, tanto usado em Oséias quanto em Jeremias, Oséias 2, Jeremias 3, ele fala numa linguagem adúltera. Ele está dizendo, ou supondes que em vão, pode voltar no texto, versículo 4, por favor? Aquele, pois, que quiser a amizade do mundo é inimigo de Deus, uma linguagem profunda aqui. Então, o verso 5, por exemplo, ecoa, a gente não vai ler agora, mas é Êxodo 25, e Deus fala sobre os ciúmes que Ele tem por nossa adoração. E a ideia aqui, o texto, mostrar principalmente é que valores centrados no eu fazem com que tenha impactos importantes no casamento. Nessa perspectiva de inclusive se tornar inimigos do próprio Deus. Então, quando ele está dizendo para nós infiéis, a ideia da infidelidade, de adultério, realmente essa linguagem forte que ele está dizendo aqui, porque isso traz um impacto extremamente importante no casamento. Não só o impacto de um para com o outro, mas principalmente para com Deus. Quando nós trabalhamos aconselhamento bíblico em relacionamentos conjugais, nós não começamos com os conflitos dos casais. Nós não começamos com os conflitos que eles têm um com o outro. Sabe como nós começamos? Com os conflitos pessoais deles diante de quem? De Deus. Porque a manifestação de um problema conjugal não é só uma manifestação de relacionamento dentro do casamento. A manifestação de um problema conjugal é a manifestação do relacionamento com o próprio Deus. Como eu posso estar muito bem com Deus, sendo fiel a Deus, se eu tenho um problema grave com a minha esposa ou com o marido, ou mesmo que não seja grave, mas viva em constante conflito com relação a isso? Não tem como. Não tem como, essa conta não fecha. Por isso que a perspectiva que Tiago coloca aqui do impacto que nós podemos aplicar para a dinâmica do coração no casamento é: quando você vive as suas cobiças, a dinâmica desse coração pecador tem muito mais profundidade do que dizer o seguinte: eu pequei contra o meu marido, contra a minha esposa, mas principalmente pequei contra Deus. Por isso que casamento não é só fazer dar certo. Casamento não é só, como eu falei, resolver coisas. Casamento tem um impacto profundo no modo em que a gente então avalia a nossa vida com fidelidade primariamente a quem? A Deus. E nós podemos facilmente ser motivados de uma forma negativa, ser bons no casamento para ter paz no casamento, mas essa não é a motivação real. A motivação verdadeira para um bom casamento que ame a Deus é o próprio Deus, é honrar a Deus, é amar a Deus, é servir a Deus. Então a ideia aqui que Tiago traz para a gente também, que o impacto desse relacionamento da cobiça, do coração, nesse coração dinâmico, é na verdade a ideia da infidelidade para com Deus, do orgulho. O texto fala sobre pessoas que têm orgulho, pede e não recebe, tem altivez no coração, ou seja, não tem humildade para
considerar o outro superior a si mesmo. O orgulho impede arrependimento e reconciliação, e é fruto de um casamento e de um impacto no casamento, obviamente negativo e pecaminoso. Então olha como a dinâmica do nosso coração impacta diretamente o nosso casamento. Também fala sobre a perspectiva aqui da dureza e de até as questões da oração, com relação a pedir e não ter. Por quê? Porque está autocentrado. A maior resposta de uma cobiça da dinâmica do coração no casamento é o egoísmo, é a autocentralidade, é eu. E isso é, infelizmente, comum ver nos relacionamentos, onde não se vivem como dois, aliás, como um, mas se vivem como dois, onde a vontade de um é sempre feita, porque tem que ser feito aquilo. Então a Escritura escancara o nosso coração. Carlos e Ana, eles veem um ao outro como obstáculo para a paz que eles querem tanto. Ana vê Carlos como fonte de infelicidade. Ambos exigem mais do que Cristo oferece. Suas reações são alimentadas por orgulho e idolatria. Mas Tiago lembra: Deus dá graça aos humildes. A restauração começa com a disposição de confessar: tenho buscado no casamento o que deveria buscar então naquilo que é a pessoa do próprio Deus. Então o impacto que se tem no casamento, uma vida egocentrada, de um coração dinâmico, pecaminoso, é exatamente essa: orgulho, autocentralidade. E por fim, nós temos Tiago nos ensinando uma coisa importante também, que é como podemos então lidar com o nosso coração. E a estrutura do texto que é chamado aqui, ou que Tiago coloca aqui, é um arrependimento genuíno, quando ele vai usar verbos como se sujeitar, resistir, achegar, afligir e humilhar. Ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, chegai-vos a Deus, afligi-vos e chorai, humilhai-vos. Quer dizer, para sanar o problema de um coração dinâmico, corrupto, que nós temos nos nossos relacionamentos e no casamento, não há outra saída a não ser render-se a Deus. Porque muitos casais tentam lidar com questões no seu casamento, mas nunca conseguem, porque eles só querem adaptar comportamentos, eles só querem adaptar coisas que são boas. Vamos fazer aqui acordos. Veja bem, meus irmãos, casamento não é acordo, é aliança de uma forma mais profunda. E essa aliança envolve, acima de tudo, amar a Deus. Então tem casais que têm dureza em seus corações, que não perdoa, que não confessa, que não pede perdão, que não entende a responsabilidade de avaliar o seu próprio coração. E como nós podemos então lidar com isso? Não há as concessões a serem feitas. O primeiro passo para uma restauração do casamento é arrependimento. Porque se há problemas é porque nós pecamos primariamente contra Deus. Não há um outro caminho a ser tomado, a não ser se humilhar, se sujeitar e dizer a Deus o quanto nós precisamos que Ele mude e transforme o nosso coração. É esse caminho que Tiago está apontando para a gente. Para as guerras e contendas não é só acertos e concessões. Para guerras e contendas é arrependimento e reconciliação. Tiago está mostrando isso para a gente, ou seja, render-se a Deus. Winston Smith, ele afirma que a restauração começa quando paramos de querer consertar o cônjuge e permitimos que Deus transforme o nosso coração. Aí sim começa uma restauração. Satanás quer que achemos que o nosso cônjuge é o nosso inimigo e que devemos batalhar porque ele é um impedimento da alegria que nós queremos ter. Mas não é assim. Somos uma só carne em Cristo Jesus. Por isso exige humilhação e arrependimento. Davi diz no Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro. A mudança e a transformação de um coração dinâmico no casamento começa exatamente com a confissão, o abandono dos ídolos e o clamor a Deus para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração. E o meu desafio para você nessa noite é para que você, mais do que peça para que Deus mude o seu cônjuge, é que Deus mude o seu coração, que Deus mude a sua vida. Carlos e Ana, eles decidem buscar o Senhor.
Em vez de acusar, confessar os seus próprios pecados, aliás, além de acusar, eles confessaram os seus próprios pecados. Ele reconheceu sua frieza, ela a sua cobrança excessiva. Ambos passaram a orar juntos e estudar a palavra. Aplicaram Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos tem perdoado, ou em Cristo vos perdoou. A restauração começou não por uma técnica de relacionamento, mas por arrependimento e fé em Cristo Jesus. Casamentos restaurados não são casamentos alinhados. Casamentos restaurados são casamentos que vivem aos pés de Cristo. Enquanto corações são revelados, dinâmicas são mostradas, pecados são confessados diante daquele que verdadeiramente pode nos perdoar. Para concluir, Deus usa o nosso casamento para expor o nosso pecado. Então eu vou dizer uma coisa importante para você. Os seus problemas, seus conflitos, não veja como algo simplesmente negativo. Veja como algo em que Deus tem revelado o seu coração para você e revelado o coração do seu cônjuge para você também. Isso é importante para quê? Para que você trate a si mesmo diante do próprio Deus. E a resposta não é a acusação. A resposta não é a cobiça. A resposta não são as intrigas. A resposta é o arrependimento, humilhação e rendição a Cristo Jesus. Somente Ele pode mudar a nossa vida. E o David Polisso, para concluir, ele diz o seguinte: não há solução para o coração humano fora da cruz de Cristo. É ali que desejos desordenados morrem e o amor verdadeiro nasce. Porque Cristo nos ensina a viver como Ele mesmo deseja que vivamos. Cristo não é só o nosso modelo, Cristo é o nosso substituto. E Ele é a nossa centralidade de vida para cuidar do meu coração e manifestar esse coração transformado, como Cristo manifesta o seu coração, diante dos desafios que temos diariamente no nosso casamento. O Senhor continue nos dando graça para isso, para que você avalie o seu coração, eu também, e para que nós então sejamos dispostos a confessar e a se arrepender, e a não só fazer concessões, mas restauração, a partir da palavra de Deus e da cruz de Cristo Jesus. Amém? Eu quero mostrar a foto de toda a minha família agora, pediram para mostrar. Essa é a minha família, olha só. Felipe, Pedro, Luana, que dei chance, e eu ali, tá bom? Deus nos abençoe, irmãos.